Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui Daniele Neri. Hoje nosso tema, né, sobre a compatibilidade aí financeira do homem e da mulher, né? Quando você for escolher aí, decidir a pessoa com que você vai se casar, né? Como é que é isso da questão financeira? E hoje nesse vídeo nós vamos tratar de vários detalhes aqui, tá? Várias coisinhas nós vamos falar sobre o perfil, né, desse rapaz, qual é o perfil dele, qual é o seu perfil, né, sobre as classes sociais e a situação, né, financeira, né, da maioria da população brasileira, qual que é, sobre pais ajudarem, né, os filhos que casaram, né, sobre o seu dinheiro e o dinheiro do seu marido, como é que fica isso depois de casado, né, também da questão de quando você é solteira, né, como a sua vida, né, como que é o seu padrão de vida sendo solteira, e fazer uma análise também de como será o seu padrão de vida sendo casada, né, com esse rapaz que você está aí, né, a caminho de casar, ou quando você tiver esse rapaz, né. E vamos, por fim, também falar aqui, né, no decorrer do vídeo a gente vai falando de alguns casais também, mencionando alguns casais, para você aí formar a sua opinião e ter uma ideia, assim, do que dá para você ou abrir mão ou não abrir mão, né, o que você vai fazer da sua vida aí com relação à sua vida financeira. Então, vamos começar esse vídeo, mas antes eu queria mostrar para vocês, né, o meu livro. Eu tenho esse livro aqui, gente, ó, que é um livro específico para mulheres cristãs solteiras, tá? Ele é um livro que ele, na verdade, é o meu curso escrito. Ele vem com as tarefas, todas as tarefas que tem lá no meu curso tem nesse livro, tá? É a versão escrita do meu livro específico para solteiras, né? Princesa do Reino por Amor ao Pai, como agradar a Deus na solteirice. Então, você que ainda é solteira, né? Solteira é aquela que ainda não é casada, né? Então, se você ainda não se casou, mesmo que você esteja namorando ou noiva, recomendo que você leia esse livro ou faça o meu curso, tá bom? Vou deixar os links aqui embaixo para você conhecer, tudo bem? Então vamos lá para mais um vídeo. E por que é importante, né, esse vídeo que você está fazendo? Né? Por que é importante eu ter uma noção, né, dessas coisas da questão financeira? Né? Então, né, muitos casamentos acabam sendo casamentos frustrados, né, ou até acabam terminando, né, acabam em divórcio, por causa da questão financeira. Por quê? Porque se cria uma expectativa com relação ao outro, né, ou com relação a si mesmo, né, às vezes do próprio sonho da mulher, né, da pessoa, e depois que casa, aqueles sonhos, né, ou aquilo que se esperava do outro é frustrado, e aquela frustração vai virando uma insatisfação insuportável, e muitos casamentos ou ficam de fachada, né, ou fica aquele casamento infeliz, ou acaba realmente terminando, né, o relacionamento e acabando em divórcio. Então, por isso que é importante tudo que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Lembrando, né, que este canal é para mulheres cristãs solteiras. Eu falo aqui para mulheres solteiras. Se você é casada e está vendo esse vídeo, fique à vontade, mas saiba que eu estou me direcionando às mulheres solteiras, tá bom? E você que é homem também, se por acaso você está vendo esse vídeo, né, lembre-se disso também. Não estou aqui falando para homem. Ah, porque homem também tem que isso, tem que aquilo, legal. Não importa, eu não estou falando para homens, tá? O vídeo é direcionado para mulheres cristãs solteiras, tá bom? Então, deixando isso bem claro, vamos começar então. Nosso primeiro tema aqui, o primeiro tópico que a gente vai falar é sobre o perfil, né? O perfil financeiro de cada pessoa, né? Às vezes você, como mulher, você tem um perfil mais modesto, né? Você é uma pessoa que só quer mesmo ser ali uma dona de casa, você quer ser esposa e mãe e quer ficar na sua, né? Talvez você tenha um perfil mais empreendedor e você gosta, né, de fazer alguma coisa para vender ou coisa assim. Ou talvez você tenha aquele perfil, né, que você tem o seu emprego, ganha seu salário mínimo, que é a carteira assinada e tudo mais. Então você pode ter um perfil, né, de acordo com a sua personalidade, aí você tem um perfil de um jeito. E a pessoa com quem você vai se casar também tem o perfil dele. E isso precisa ficar esclarecido. Vocês dois precisam saber qual é o perfil um do outro e se isso não vai azedar a relação, tá bom? Então vamos lá, né? Nós como mulheres cristãs solteiras, estou falando para mulheres solteiras, né? Vamos identificar então, né? Como que a gente vai saber, né? Para identificar qual é o perfil do rapaz, né? Você tem que saber o que você quer para sua vida e se esse rapaz está encaixado naquilo que você deseja, né? Aquilo que é suportável para você, tá? Porque às vezes não é exatamente o que você deseja, mas você abre mão. Então tem que pensar em tudo isso
antes de se casar, tá? Não é antes de você começar a conhecer o rapaz, não, mas pelo menos antes de se casar, tá bom? E aí, como a gente aqui tem falado, né, e eu ensino isso, né, sobre a questão do homem ser o provedor, este é um padrão bíblico, né, de que quem é o provedor é o homem. Então, a gente precisa ficar esperta também no sentido de que, né, a gente não pode achar que porque você é uma pessoa empreendedora, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que ganha bem e tudo mais, você pode escolher o perfil que você quiser, né? A menos que você realmente leve isso muito de boa, né? E consiga conviver com um homem, sendo casada com ele, e ele liderando você, e você, mesmo assim, sendo a pessoa que, na verdade, está sendo a provedora da família, tá? Mas enfim, nós vamos chegar lá e ainda vamos falar melhor sobre isso mais pra frente nesse vídeo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Você primeiro precisa perceber aí no perfil dessa pessoa que será o seu marido, né? Enquanto você ainda está conhecendo ele, você precisa perceber o perfil dele financeiro. Primeira coisa que você tem que perceber, se ele é um cara que ele tem essa consciência do homem ser o provedor, tá? Ele precisa ter essa mentalidade, ainda que ele não tenha dinheiro suficiente para bancar uma família, né, a princípio, mas você precisa entender se a mente dele é assim ou se a mente dele é do tipo assim, né? Não, eu não vou bancar mulher, né? A mulher tem que trabalhar também, eu trabalho, ela trabalha igual. Você tem que ver, né, como que é o perfil e você tem que ver se você aceita esse perfil ou não, tá? É isso que eu quero dizer aqui, para você não criar uma expectativa para que você só depois de casada enxergue isso e aí depois fique frustrada, tá? Se você aceita, o que você definir aí que você aceita agora, né, para quando você casar ser assim, continuar assim, então você tem que depois levar adiante. Casamento de crente não tem devolução, você vai continuar com essa pessoa, não vai ser isso que vai fazer você separar, tá bom? Então você precisa definir qual o perfil que você quer. Então a primeira coisa que nós temos que analisar é isso aí, se ele tem essa mentalidade de ser o provedor, e se ele de fato é um cara esforçado, um cara trabalhador, ou se ele é um preguiçoso, tá? Porque às vezes você até começa a conhecer uma pessoa, e a pessoa, né, às vezes ele tá desempregado, ou às vezes ele tá num emprego, né, que ele ganha muito pouco, ou às vezes ele tá fazendo um bico e ganha muito pouco. Mas você, no que você vai conhecendo ele, você vai vendo qual é a dele. Porque às vezes ele é um cara que não tem nada hoje, mas ele é um cara visionário. Ele ainda não teve uma oportunidade, mas ele é um cara visionário e ele é um cara trabalhador, ele está batalhando para ele subir, né? É um cara que tem visão de estudar ou de empreender, então você precisa perceber isso aí, tá? Então vamos separar assim, você precisa perceber aí no perfil do rapaz se ele tem um perfil mais modesto ou se ele tem um perfil mais ambicioso. Você tem que separar isso aí, conseguir entender qual que é o pensamento dele, isso, né, no que vocês forem se conhecendo, vocês vão conversando, para que vocês já enxerguem agora, antes de estar casados, né, qual é a mentalidade um do outro, para ver se isso depois não será um problema depois de casados, tá bom? Então, para o perfil modesto, você precisa ficar atento a isso. O cara realmente é um cara que escolheu, é o jeito dele, ele não tem muita ambição e ele tem um emprego lá, por exemplo, de um salário mínimo e ele tá de boa com isso, na cabeça dele ele casa com uma mulher que também ganha um salário mínimo, vocês dois trabalham e vivem a vida assim, com uma vida, né, num padrão bem modesto, e para ele isso tá bom, né, ele agradece a Deus que tem um emprego e tá tudo bem, né? Então, se ele tem esse perfil assim e você também tem esse perfil, você aceita isso, beleza. Vão passar o resto da vida juntos, não vai ser isso que vai separar vocês, tá? Às vezes ele já é um cara assim, que ele até tem um emprego, ele é um cara que ele aproveita os finais de semana, ele faz bico, ele quer crescer, aí você percebe que ele já não tem um perfil tão modesto. Ele é um cara que ele quer ultrapassar a barreira ali, ele não quer ficar só naquilo, né? E tem o perfil modesto também, que ele até quer assim uma promoção no trabalho, ele quer ganhar um pouco mais, mas ainda assim é só aquilo ali, entendeu? Por exemplo, né, hoje talvez, né, quantas pessoas a gente conhece aí que é motorista de aplicativo e trabalha semana inteira e no final de semana aluga um carro, ou se tem já carro, né, normalmente aluga, e faz nas horas vagas ou faz no final de semana e aí tem uma renda suficiente. E tem muito cara, eu falo que volta e meia eu pego Uber e eu sempre converso sobre isso com eles, e eles falam como se assim, estou satisfeito com isso, né, estou satisfeito com isso. Então você precisa ver qual é o perfil desse homem, se isso não é algo que vai te frustrar lá na frente, tá bom?
Agora, outra coisa também que a gente precisa lembrar é que como a gente hoje, né, tá muito bombardeado com padrões de vida elevado por conta principalmente da internet, né, tem também as novelas, os filmes, a gente vê tudo muito lindo, muito caro, muito chique, né, um padrão altíssimo, né, que a maioria dos brasileiros não teria condição de atingir, mas a gente está vendo tanto isso que às vezes na nossa mente a gente cria um bloqueio, né, uma barreira sobre se relacionar com uma pessoa que é esse perfil modesto, né? Ou é até um pouquinho acima do modesto, até tem um pouquinho de ambição, mas não tanta, né? O cara já acha assim, não, o dia que eu ganhar, por exemplo, né, 5 mil por mês, pra mim tá ótimo. Então você precisa entender qual é o perfil desse rapaz, tá? Analise qual é o perfil desse rapaz. Agora, no perfil ambicioso, você também precisa tomar cuidado para perceber também a que ponto né, a que limite chega essa ambição no sentido de, né, o cara é capaz de fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro, porque tem esse perigo também, né? No perfil modesto tem o perigo do cara ser um preguiçoso e, tipo assim, ele não tá preocupado em te dar uma vida melhor, né? Ele tem aquele perfil modesto, ele é assim, é o jeito dele, né? E para ele tudo bem, você trabalha, ele trabalha, vocês vão vivendo a vida assim, tá? Mas tem o extremo, que é o cara preguiçoso, e se ele arrumar alguém que banca ele não quer fazer nada, tá? Agora tem o extremo do ambicioso, que é aquele cara que ele quer tanto ser rico, que ele faz qualquer coisa para ser rico. E aí eu tô falando de coisas ilícitas, né? Que o cara não tem pudor para enganar as pessoas, para ganhar dinheiro de forma desonesta. Então você precisa ter cuidado também com esse tipo de perfil ambicioso, que é o extremo ali do perfil ambicioso, tá bom? Então, conheça, enquanto você estiver conhecendo aí o rapaz que um dia será seu marido, né? Decida, veja isso aí antes de você casar, para não ter frustrações depois. Eu queria mencionar aqui, eu assisti um filme há pouco tempo atrás, não me lembro o nome do filme, mas eu vou contar rapidamente a história aqui, só porque é algo que exemplifica bem essa questão do perfil. Né? No filme, a mocinha do filme era uma mulher que tinha um sonho de ser médica, e o rapaz era um rapaz que trabalhava com mudanças, né? Trabalhava em caminhão, ajudando descer, descarregar a carga, né? E subir carga em caminhão. Então você vê aí a diferença, né? Era muito dissonante. E quando eles começaram a se conhecer, esse rapaz chegou a dizer para ela, ele foi na casa dela, conhecer os pais dela e tudo, e ele chegou e conversou com ela, né? E falou assim, olha, eu acho que, tipo assim, né? Você é muito pra mim, porque você quer ser médica, né? Ele explicou meio que assim, né? Já demonstrando um pouco qual que era o perfil dele, que ele não tinha esse perfil de querer muito mais, né? E ele achou que era muito uma moça que queria ser médica pra ele. Só que na hora eles estavam tão apaixonados que ela não quis saber, não deu muita importância. Ah, o que é isso? Imagina, né? E eles se casaram. E se casaram por quê? Porque eles, né, fizeram um filho antes de casar e aí resolveram casar porque ela engravidou, né? Enfim, o tempo foi passando, o que ela conseguiu foi virar enfermeira e ele continuou trabalhando com mudanças. E o tempo foi passando e a menininha acho que já estava com uns 3 aninhos, eles tiveram uma menininha, acho que devia estar com uns 3 aninhos, 3 ou 4 aninhos. E essa mulher um dia chega para esse cara e fala, né, pro marido dela, então agora é marido dela, cara, você não tem vontade de fazer uma outra coisa, de arrumar outra coisa pra fazer, de crescer, né? Tipo, né? De ganhar mais. E aí, você não vai mudar? Vai ser sempre esse cara que descarrega mudança, né? E ele ficou nervoso, né? O que você quer de mim? Eu trabalho duro, não sei o quê, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, não sei o quê. E ficou nervoso porque para ele, na cabeça dele, estava tudo certo. Ela estava no emprego dela, ele estava no emprego dele, eles estavam criando a filha e pronto. Só que para ela não estava tudo bem. Por quê? Porque ela tinha um sonho. E o sonho não morreu, ela queria ser médica e ela não estava conseguindo porque o que ela ganhava com o que o marido dela ganhava não dava nem para pensar em estudar. Então o que acontece? Veio aquela frustração, né? E no filme acho que eles acabam separando, não me lembro bem da história, mas essa parte que eu queria colocar para vocês, né? Da questão da insatisfação. Porque na verdade, assim, não precisa nem divorciar, só de você estar num casamento que você tá tão insatisfeita, porque você finalmente descobriu o perfil que esse homem tinha, né, e o seu perfil, né, como que não era compatível, então ela ficou extremamente insatisfeita, estava desgastada aquele casamento, enfim, então é um problema. E desse filme eu quero que você tire uma lição, que é o seguinte, tá? Quando você
envolve, né, o contato físico, o corpo, principalmente, né, coisas que só casados eram para fazer, você não percebe que você maqueia, né? Você tampa algumas coisas e você acaba não enxergando ali o que estava na cara, né? O rapaz, ele se abriu para a moça, ele falou, né, que ele achava que ela era muito para ele nesse sentido profissional, financeiro, né? Porque ele não tinha ambição e ela tinha. Mas ela não quis, né, dar ouvidos a isso, ela não quis enxergar isso. Por quê? Porque ela estava apaixonada, apaixonada demais. Por quê? Porque já estava tendo contato físico de casados e aí não se enxergou o que realmente precisava enxergar e virou esse casamento frustrado. Então pega essa lição aí. Por quê? Porque quando você está conhecendo alguém, né, como cristãos, né, você está conhecendo alguém para namorar, para casar, né, é bom que se passe um bom tempo sem ter contato físico para que, né, o seu discernimento seja melhor, para que você ouça o que o cara fala, para que você perceba qual é o perfil dele, em tantos aspectos, né? Porque esse vídeo aqui nós estamos falando especificamente sobre a questão financeira, né? Profissional, financeira. Mas você precisa perceber coisas que quando você tem esse contato físico, passa desapercebido, né? Você fica cega para isso, né? Quando o povo fala, né, que o amor é cego, não é que o amor é cego, é porque realmente a carência ali, o contato físico, faz com que você queira aproveitar o que é bom ali, o prazer momentâneo ali, e você não pensa, né? O seu cérebro tá meio bloqueado para entender e perceber as outras coisas ao seu redor. Então, preocupe-se enquanto você está conhecendo a pessoa, né? Antes de você decidir se casar com ela, qual é o perfil dela e se você tolera aquilo, né? Ou não. Tá? Como que é a visão dele com relação também aos seus sonhos, tá? Nós ainda vamos chegar lá no momento de falar quando a mulher ganha mais. Não tem problema se a mulher ganhar mais, se, né, vocês já tinham essa conversa, né, já entendiam, né, qual era o perfil de cada um antes, né? Mas vai chegar lá ainda. Enfim. Então perceba qual é o seu perfil, qual é o perfil dele, se você aceita o perfil dele, se ele aceita o seu perfil de boa, se isso não vai atrapalhar a questão, né, dos papéis bíblicos, né, que são bíblicos, né, do homem ser o cabeça, né, e da questão da submissão feminina. Então, a gente precisa analisar tudo isso aí para ver se vai dar certo esse negócio, ou se depois vai ficar um casamento frustrado. Eu nem vou falar de dar divórcio não, porque crente pode separar não, mas, né, ficar um casamento frustrado, né, uma coisa que poderia ter sido evitada se você tivesse conversado antes, sabido antes, né, para não ficar criando expectativa de coisas que não irão acontecer, porque o perfil do cara é outro, é diferente do que você imaginava, né? Agora vamos lá, né? Porque às vezes aí você vai, né, tá pensando assim, ah, mas então eu quero um cara com perfil ambicioso, eu quero um cara que queira correr atrás, que queira me dar o melhor pra mim, pros meus filhos, um cara trabalhador, um cara isso, um cara aquilo, e tal, e tal, e tal, e muita coisa, e você pode estar aí pensando, eu só quero se for assim, se não for assim, não serve pra mim. Agora nós vamos chegar na parte do choque de realidade do que é a realidade brasileira com relação à questão financeira, como que na verdade, né, todos nós, ou a grande maioria de nós, precisa ter um senso assim de pensar, nem que seja temporariamente na questão de ter uma vida, né, um padrão um pouco mais modesto, porque se todo mundo querer só casar, né, com um cara que esteja bem, ou se você, né, só casar quando você estiver bem e ele estiver bem, aí muitos casamentos não vão nem acontecer, né? Porque essa não é a realidade do nosso país, tá? Não que não se possa lutar juntos, né? Como nós ainda vamos falar aqui alguns exemplos de casais que lutaram juntos e que depois de casados é que conseguiram realizar, né? Ter realizações profissionais e aumentar, subir um pouquinho o padrão, tá? Então vamos lá. Vamos falar da realidade brasileira, né? Nós vamos aqui falar dados, né, de 2019, de 2022, para vocês terem uma ideia, tá? Ó, primeiro, a população brasileira atual, que é dados de 2022, é de 215 milhões e 300 mil, né? Mais de 215 milhões de pessoas, tá? Essa é a população brasileira. E aqui nós temos dados tanto de rendimentos, né, o rendimento familiar, como o rendimento individual. Vou colocar aqui na tela, vai aparecer para você aí como é que é a situação financeira do Brasil, né? As classes sociais no Brasil, né, vão de A a E, né? Então tem a classe A, B, C, D e E, tá?
E isso num contexto, né, de renda familiar, né, ou seja, né, mais de uma pessoa, normalmente, mais de uma pessoa trabalha ali, tem algum salário, tá? Então a renda familiar, classe A, apenas 2,8% dos brasileiros estão na classe A. Isso dá, gente, 6 milhões de pessoas. Parece muita gente, nossa, 6 milhões é muita gente? É muita gente. Mas proporcionalmente, pela quantidade de brasileiros, né, que existem no país atualmente, né, 215 milhões, é muito pouco, tá? Então apenas 2,8% da população brasileira ganha mais do que 22 mil reais. Da população individualmente não, renda familiar, tá bom? Renda familiar, mais de 22 mil reais. A classe B, né, são 13,2%, né? Ganham entre 7.100 a 22 mil, a renda familiar, tá? Classe C equivale a 33% da população, né? E ganham de 2.900 a 7.100, a renda familiar, tá? E a classe D e E, a grande maioria, né, 50,7%, ganham até R$ 2.900, né? E isso aqui equivale a 108 milhões de pessoas, né, no Brasil, né? Só que quando você vai ver lá os dados, aí nessa figurinha que eu mostrei, até tem falando no final aí que 90% da população, na verdade, é classe D e E, né? Então, em cima ele fala que D e E é 50%, mas logo abaixo ele fala aí que é 90% classe D e E. Então, penso eu que na classe C aqui, 33%, que aí no caso 33 mais 50 já daria aqui 83%, é porque, na verdade, essa classe C aqui, que fala que é entre 2.900 a 7.100, na verdade, a grande maioria desses 33% provavelmente ganha apenas o 2.900, que equivale a 2 salários mínimos, né? Então, são duas pessoas em casa trabalhando, e aí tem as crianças, ou tem um outro adolescente, ou um outro adulto, mas que está desempregado. Então, é a realidade mesmo de boa parte da população. Mas, se você for ver individualmente, dados individuais, a maioria dos brasileiros, né, 90% dos brasileiros, vai aparecer aí para vocês, essa figurinha aí, ó, onde diz que 90% dos brasileiros ganham menos de R$ 3.500. 90% dos brasileiros, tá? E 70%, 2 salários mínimos, né, mas é dado de 2019, quando o salário mínimo era menos de R$ 1.000, e aí 2 salários mínimos davam R$ 1.871, tá? Então, 70% individualmente, né? Individualmente, aí não renda familiar, mas individual. Então, 70% dos brasileiros ganham até, a gente sabe que a maioria ganha um salário mesmo, né? Individualmente. Então, assim, essa é a realidade brasileira, né? A realidade financeira do povo brasileiro é um povo que tem que se virar para dar conta de pagar, né? Escolher qual boleto pagar, porque o dinheiro não dá, né? Família tem que estar um ali ajudando o outro, senão não dá conta de pagar. Ou às vezes mora mais gente ali na casa para poder aproveitar um aluguel só, enfim. Então é complicado mesmo, mas essa é a nossa realidade, né? Então às vezes você, né, às vezes quer assim, eu só quero se for assim, né? Ou só quando eu tiver nesse tal patamar, entendeu? Então é complicado, né? Não que você não vai lutar, não que você não vai correr atrás. Por isso que eu tô falando, a primeira coisa que nós falamos foi do perfil. Você tem esse perfil? Não, eu quero crescer, eu quero lutar, eu quero trabalhar, eu quero ganhar mais, né? Eu quero uma pessoa que também tenha esse perfil, que seja uma pessoa que batalhe e tal. Ou você é uma pessoa, não, é muito difícil isso, eu prefiro ficar na minha, um salário mínimo mesmo, meu marido que ganhe mais, então você quer um marido que ganhe mais? Ou então você quer ser a dona de casa e quer que ele que banque tudo? Então você tem que perceber isso aí para ver o que você quer. Só que, diante da realidade, né, financeira brasileira, muitas pessoas acabam que, né, não querem nem começar um relacionamento porque estão olhando o lado financeiro. Ele não tem condição de ser o provedor, mas observe o perfil. E aqui eu quero contar alguns exemplos. Por exemplo, né, Silvio Santos, né, dizem, né, que ele, no começo de tudo, o que ele fazia era vender canetas, né, que ele foi camelô. Então, olha só, né, então, às vezes uma pessoa que você está conhecendo aí, ele tem um perfil empresário, empreendedor, né, ele só ainda não chegou lá, né, então você precisa perceber isso. O bilionário também, Flávio Augusto, né, dono da WhatsApp lá, gente, o cara é bilionário, tem time de futebol, tem vários negócios e já vi uma entrevista dele, ele contando
que ele, na verdade, veio de uma favela do Rio de Janeiro, tá? E só que ele sempre teve um perfil assim de querer ganhar mais, né? De querer sair daquela situação ali que ele e os pais dele tinham, né? E a mãe dele chegou a trabalhar 3 anos, se não me engano, né? Ele conta na história dele, 3 anos a mãe dele trabalhou para pegar o salário dela inteiro e dar para ele pagar uma escola, um cursinho lá, para ele poder passar num concurso, né? Então, olha só, ele pegava 2 ônibus, era aquela vida sofrida. Então, quando ele era solteiro, ainda solteiro, ele já era um cara que era um cara muito esforçado, né? Ele tinha um emprego também de vender cursos de inglês de porta em porta e através de orelhão, né? Se você é mais nova, você nem sabe o que é isso, mas enfim, tinha a fichinha, colocava lá, eram telefones públicos, tinha a fichinha, colocava lá, e só durava alguns minutos, ele tinha que ir colocando mais ficha, e era assim que ele vendia cursos de inglês, né? Para um empresário, né, pro patrão dele. E acabou que depois ele virou empresário nesse ramo, né, tendo várias escolas, logo depois que ele casou, né. Ele conta também que ele não tem fotos do dia do seu casamento porque ele não teve dinheiro para poder pagar um fotógrafo. E que a lua de mel dele foi entre um tiroteio, teve um tiroteio, eles tiveram que abaixar, né, ficar deitados no chão, esperando o tiroteio passar, né. E hoje ele é o bilionário Flávio Augusto da Silva, né? Ele é da Silva. Então, gente, a gente precisa perceber o perfil, porque muitas vezes você vai estar conhecendo um rapaz aí que ele não é rico, né? E não que eu estou dizendo que ele vai ser um bilionário igual o Flávio Augusto, mas pelo menos ele vai crescer um pouco, tá? Então você precisa perceber esse perfil do cara antes, porque você pode sim estar se relacionando com um cara que hoje é pobre, mas que lá na frente não será tão pobre assim, né? O Pablo Marçal também, esses dias eu vi um vídeo dele rolando, agora com esse negócio de política, né, mas não tô aqui pra falar de política, é só porque eu achei um vídeo interessante que ele falou que a esposa dele olhava pra ele quando eles se conheceram, do mesmo jeito que olha hoje. E quando eles se conheceram, ele tinha uma bicicleta de R$ 80, né, e hoje ele é milionário, né. Então, gente, observe que se você colocar esse padrão, né, essa barreira, esse bloqueio de que não, eu só quero se o cara for, né, já tiver tudo pronto, ele já tem que ter casa própria, ele tem que ter carro, ele tem que me levar em restaurante caro, ele tem que ser o cara, senão eu não quero, né? E se todas as mulheres pensarem assim, né, não vai rolar, não vai ter, não vai ter casamentos, né? Não vai ter casamentos, porque no Brasil a realidade é essa, apenas uma pequena parcela da população de fato tem essa condição, e dentro dessa parcela pequena existem homens e mulheres, então não tem homem rico para todo mundo, não adianta, gente, não adianta. Então a gente precisa ter essa consciência para não ficar também com uma ilusão, né, na cabeça, como, né, um conto de fadas ou, ou novela, filme, essas coisas, tá? Outro casal também que eu lembrei aqui e que quando convidou a moça para sair, levou ela num lugar top, que para ele, né, ele tava fazendo um esforço para levar ela ali, era um lugar top, né? É o Nelson do Eu Escolhi Esperar e a Ângela, né? Que ele levou ela no McDonald's, e ele achou assim o máximo, porque ele estava levando ela no McDonald's, e de fato é caro, né, gente, também o McDonald's, mas você vê, e eles começaram ali, um casamento, sei lá, de 20 anos, estão aí, né, ajudando os solteiros do Brasil, fazendo, inclusive, né, eventos, né, para encontros de solteiros, né, enfim, então assim, eles também são um casal que se conheceram também no perrengue financeiro, né, então, gente, a gente precisa pensar bem com relação a isso aí, para não acabar, né, dispensando um rapaz que às vezes é um rapaz bom, é um rapaz trabalhador, é um rapaz temente a Deus, né, mas você tá olhando só a questão financeira dele e por isso você não quer de jeito nenhum, tá? Então, observe, né, às vezes você, conhecendo o rapaz, você vai ver, né, os sonhos dele, a maneira empreendedora. Eu conheço também um casal que eu me lembro também quando eram solteiros e a gente conversando, né, eu fiquei sabendo ali do sonho daquele rapaz, né, e hoje ele tá realizando esse sonho e a esposa dele tá ajudando ele, mas lá atrás, né, era só um sonho. Então, gente, a gente precisa perceber, né, o perfil da pessoa antes de casar, para que depois de casado a gente não fique frustrado. Mais um exemplo de casal aqui, eu quero falar para vocês de um casal, na verdade não conheci o casal, eu conheci só o marido, né, quando eu estudava ainda para concurso da Receita Federal, e esse rapaz era casado com uma auditora fiscal, né, da Receita Federal. Mas eles não se casaram assim. Eles tinham essa ideia, né, esse pensamento de ser concursados, e os dois se interessaram pelo mesmo concurso, né, que é um concurso dificílimo e que ganha muitíssimo bem, depois você pesquisa aí na internet para você ver.
né? E eu estava estudando também para esse concurso e no momento ali de intervalo, a gente conversando, né? Vários alunos ali conversando, e ele estava explicando pra gente, contando que, né, ele trabalhou duro, né? Fez bico, se virou para poder ele bancar a casa sozinho, enquanto a esposa dele estudava para o concurso da Receita Federal. Ela em 2 anos estudou muito, né? Ficou tudo por conta dele, eles numa vida mais modesta, ele bancou tudo e trabalhando muito, muito, e ela passou na Receita Federal, e o combinado deles era esse: primeiro eu vou trabalhar, você vai estudar, depois que você passar, com o salário que você ganhar, eu estudo, e depois nós dois seremos auditores. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu fiz esse cursinho, o curso era de mais ou menos 1 ano, no final desse 1 ano, ele já estava estudando há 1 ano, então ele também levou 2 anos estudando para passar nesse concurso. Da nossa turma lá, ele foi o único que passou, porque ele já estava se preparando já, né, há mais tempo também que a gente, que estava começando, mas ele tinha uma missão a cumprir ali, ele tinha aquilo em mente, ele tinha aquilo já como projeto de vida, já desde quando eles namoravam. Então, olha só que coisa, né? Então, um trabalhou pro outro, entendeu? E um ajudou o outro, e hoje os dois, gente, eu lembro que foi a prova de 2014, isso já tem 10 anos, né? Nessa prova de 2014, ele foi aprovado para auditor fiscal da Receita Federal, e a esposa dele já era, né, há 2 anos. Então, olha só que coisa linda, né? Então, se você percebeu o perfil, aquele cara que era um cara que tinha que fazer bico, trabalhar, morrer para ver se a mulher estudava, né? E tendo que dar conta de tudo ali sozinho, se virando, ralando, né? Hoje os dois, o casal, está ali juntos, os dois são auditores da Receita Federal. Então, gente, é preciso pensar nisso aí, tá? Por isso que é importante você conhecer, e por isso que é importante não ter o contato físico no princípio, para você de fato conhecer a pessoa, conhecer o perfil dela, ver qual é a dela, né? Ver qual é a do cara, e também saber o que você quer para sua vida, né? Para você depois não se frustrar, tá bom? E não se frustrar e não querer mudar, né? Se tem uma coisa que ninguém gosta, né? Eu poderia falar aqui, esse homem não gosta que você fique querendo mandar nele ou querendo mudar ele, mas na verdade não é só homem, qualquer pessoa. Você gostaria que alguém ficasse no seu pé? Não, porque você tem que mudar, você tem que reagir, você tem que crescer, você tem que empreender. Alguém dizendo pra você que não, você tem que fazer uma faculdade, você não, ninguém gosta disso, gente. Então por isso que vocês precisam perceber e se conhecer antes de se casar, porque depois não tem devolução. Vamos então agora para o nosso terceiro ponto aqui para ser abordado nesse vídeo, né? Já tá ficando grande, oh meu Deus, mas enfim, vamos lá. Vamos falar agora sobre a questão da realidade de uma mulher solteira e da realidade de uma mulher casada, né? Qual a diferença disso? Veja bem, enquanto você é solteira, normalmente, né, a maioria das moças solteiras que provavelmente estão me ouvindo aqui, são pessoas que não precisam pagar aluguel, não precisa pagar conta. Por quê? Porque mora na casa dos pais e tem toda essa despesa aí bancada pelos pais, tá? Então, se você é uma pessoa solteira que está nessa situação e você trabalha e ganha um salário mínimo, né, que é o que a grande maioria da população ganha, você pega esse um salário mínimo e você gasta com você. E às vezes você pode até ajudar alguma coisa em casa, pagar uma conta de telefone, ajudar a pagar o aluguel, pegar uma parcela, né? Vamos colocar uns 30%, vamos colocar, que você ajuda, ou 50% do seu salário, mas você todo mês tem um dinheirinho que é seu, que você gasta no que você quiser. Então esse dinheirinho seu, já que você não tem as despesas maiores, né? Você gasta com salão de beleza, você faz uma academia, você paga um curso para você, talvez você está fazendo um curso, alguma coisa, você gasta com você compra roupa, você se embeleza, né? Você cuida de você mesmo, né, gasta seu dinheiro para comprar iPhone, né, dá para parcelar lá e tudo, você sabe que seu salário vai estar lá todo mês, pega o seu 13º e compra uma coisinha que você queria e tal, ou até junta o dinheiro, ou faz uma viagem. Por quê? Porque como você não tem responsabilidade das despesas maiores da casa, então você tem essa, essa bênção de poder gastar o seu dinheiro com você e desfrutar do seu trabalho sem ter que pagar contas mais pesadas. Porém, você deve se lembrar que quando você se casar, a coisa fica diferente. E por que fica diferente? Por quê? Provavelmente seus pais já têm aí quantos anos? Você e o seu futuro marido têm quantos anos? Então eles já trabalharam muito mais tempo, provavelmente já conseguiram adquirir mais coisa, né? Ou sei lá, estão aposentados, não sei, enfim. Já tem algumas coisas que você e o seu marido ainda não têm, né? O seu futuro marido, né? Que você ainda está conhecendo lá, né? Ou não conheceu ainda vai conhecer, tá? Então, o que acontece? Você precisa ter uma ideia, uma noção do que é, né? Já saiba disso antes de casar, uma ideia
do que é aí na sua região, né? Se você fosse casar esse ano, vamos colocar assim, né? Quanto que é um aluguel, água, energia, internet, né? As despesas básicas, tá? O que é básico, telefone, quanto que é, quanto custaria, né? Despesas básicas para você ter uma vida modesta, tá? Faz as contas aí para você ter uma ideia. Por quê? Porque se você é uma pessoa que pensa em se casar, você precisa ter essa consciência de que o que os seus pais ganham, vamos colocar que seu pai ganha um salário mínimo e sua mãe ganha um salário mínimo. Aí o seu salário mínimo você fica mais livre para fazer o que você quiser. Mas o salário mínimo da sua mãe junto com o salário mínimo do seu pai, que aí dá lá, né, os 2.900 lá, da classe social lá, né, C, se não me engano, deixa eu ver aqui. Classe C, né, 2 salários mínimos. Eles bancam todas as despesas maiores, já não tem mais tanta vaidade e o seu salário fica para você tudo. O que acontece? Para você ter o mesmo padrão, né, e morar numa casa do mesmo jeito que seus pais e tudo mais, com um cara que está começando a vida, porque ele é até mais novo também, né, mais novo que seus pais, eu tô dizendo. Então, veja bem, é preciso a gente ter essa consciência para não exigir do rapaz como se ele tivesse que ter o tanto que os nossos pais já têm, entendeu? Quer dizer, o que os nossos pais viveram na época deles e o que eles conseguiram, tudo mudou, né, gente? Vocês sabem que tudo mudou, né? Antigamente, se comprava um terreno, você ia construir uma casa. Hoje em dia, vai ver como é que tá. Preço de material de construção, como é que tá. Hoje em dia tá muito difícil adquirir um imóvel, né? Ou comprar um terreno e começar a construir. Tá muito mais difícil, gente. Tá muito mais caro, né? Então, é complicado. Então, perceba que você não pode exigir que o seu padrão, assim que você case, né, seja o mesmo padrão do que você está acostumada estando solteira. Então perceba essa diferença. Gente, casamento é uma decisão muito séria, muito séria, porque de fato você vai mudar a sua vida e nem sempre vai ser, né, como pela realidade brasileira aqui, nem sempre vai ser para melhor, dizendo no aspecto financeiro, tá, gente? Então o que acontece? Se você está namorando um cara, ele ganha um salário mínimo, porque a maioria da população é o que ganha isso. Vamos colocar, ele ganha um salário mínimo e ele faz uns bicos. Aí você trabalha e ganha um salário mínimo também. Como é que vai ser a vida de vocês? Aquele salário mínimo, aquele, sei lá, vamos colocar R$800 que você gastava só com você, porque o resto você ajudava em casa, provavelmente você casando, você não vai poder mais usar esse dinheiro só com você. Então você vai passar mais tempo sem comprar roupa, né? Talvez você não vai poder, né, ir no salão como você sempre ia, né? Saidinha, comer pizza, essas coisas, né? Vai ter que cortar ali, você tem que ver, né? O que dá para abrir mão, o que não dá para abrir. Mas a vida será diferente. E se vir um filho? Aí vem um filho, aí mais despesa e tal. Como é que fica? Então, é preciso pensar nisso, tá? Porque o padrão de vida de uma solteira que ainda é bancada pelos pais é um. E o padrão também de uma solteira que ela mesma se banca é um. E depois de casada é outro. Por quê, gente? Se você mora sozinha também, se eu tô falando aqui também para solteiras que, já moro sozinha, eu mesmo me banco, eu mesmo me viro e tal, né? Mas a sua despesa, né, morando num lugar só para uma pessoa, ou dividindo despesa com uma amiga, né, talvez seja o seu caso, não sei, né, então existem várias situações. Mas o seu padrão é um, você pode gastar com tudo com você. Agora, quando você casar, o local que você morar provavelmente vai ser maior e um pouco mais caro o aluguel, que é para um casal, então é um pouquinho maior, tá? A despesa, né, gás, vai ser mais, porque agora não é só uma pessoa, é duas. Energia vai ser mais caro, porque agora, né, 2 pessoas tomando banho naquele chuveiro. Enfim, entende? Então você precisa pensar que, né, provavelmente um salário mínimo do cara, mais os bicos que ele faz, se é que ele faz bico, entendeu? Para bancar todas as despesas, aluguel, comida, energia, farmácia e etc e tal, se você não ajudar com o seu salário, não vai dar. Percebe? Então, gente, é preciso ter essa consciência também. A sua vida de solteira, financeiramente, é uma coisa. A sua vida de casada, financeiramente, é outra, tá? Porque o que acontece? Nós ainda vamos chegar lá nesse tópico de falar da questão do dinheiro, né? Do ser meu, ser seu, ser nosso, tá? Nós ainda vamos chegar nessa questão. Calma que nós ainda vamos chegar lá, tá? Mas você, como solteira, você pode pensar assim, não, mas depois que eu casar, meu pai vai continuar pagando minha faculdade. Ou depois que eu casar, meu pai vai pagar o aluguel pra mim. Não, porque meu pai, porque minha mãe, porque não sei o quê, porque o pai dele, porque a mãe dele, não sei o que, vai pagar isso. E aí, nós voltamos aqui pro que é o conceito bíblico, né? A Bíblia fala sobre, né, deixar pai e mãe, né? E isso também está no contexto financeiro. Dani, mas meu pai ou o pai dele deram uma casa pra gente. Ótimo, maravilha, desfrute. Vocês são abençoados, tá?
mas, na verdade, pela Bíblia, né, isso é uma coisa que, né, você não deve depender financeiramente dos pais, você não deve estar preso, né, o novo casal não deve estar preso financeiramente aos pais, tá? Uma coisa é herança, né, você recebeu de herança, o pai ou a mãe, ou seu ou dele morreu e deixou uma casa, aí vocês vão morar naquela casa, né, enfim. Enfim, gente, mas vocês precisam ter a consciência, né, entender que essa separação financeira também deve acontecer, tá? Não deve continuar dependendo financeiramente de pai e mãe, nem para pagar a faculdade, nem nada disso. Vocês agora vão começar uma vida juntos e vocês vão construir, realizar seus sonhos, correr atrás dos seus sonhos, que vocês já conversaram antes de casar, né? Já sabe qual que é a visão de cada um, e vocês vão lutar juntos para alcançar essas vitórias aí que virão pela vida fora, tá bom? Então entenda isso também, tá? Ah, Dani, mas então, se eu não tiver dinheiro pro salão depois de casada, pois é, já fique conversado isso antes, né? Antes de casar já tem que ter essa consciência, porque uma coisa é enquanto você tá namorando, você tem sua unhazinha de gel, você tem seu cabelo bonito, bem tratado e tudo, e quando casar vai ficar como? Então, gente, são coisas que a gente precisa sim conversar antes de casar, porque às vezes depois você ainda, né? Você não, né? Vou falar você não. Mas muitos casais, o que acontece? O cara ainda fica acusando a mulher que, porque depois que ela casou, ela relaxou. Não é que ela relaxou, é que agora o dinheiro não dá mais para fazer o que ela fazia quando era solteira, porque antes o pai e a mãe dela bancavam o básico que ele não tá dando conta de bancar, e ela para trabalhar e ajudar a pagar as contas não tem como ela ir no salão como ela ia quando era solteira, né? Aí a ansiedade também faz a pessoa às vezes comer mais, engordar um pouquinho, etc e tal. Então o que acontece? Aí não tem dinheiro para academia, aí não tem... Você tá entendendo? Então isso precisa ser conversado antes, né? Olha, nós vamos casar, nós vamos viver uma vida modesta, mas nós temos sonhos, nós vamos lutar por eles, eu vou fazer bico, né? Entendeu? Você vai ver o perfil do cara, né? E você também o seu perfil, ver se ele tem, né? Às vezes ele não tem um perfil empreendedor, de crescer ou de estudar, mas ele entende que você tem e ele vai te ajudar nisso, né? Como esse casal que eu comentei aqui, de ser auditor fiscal, talvez ele não quisesse ser auditor, né? Mas foi por causa dele que ela conseguiu passar e se tornar uma auditora fiscal. Problema nenhum, tá? Então, às vezes é isso, se vocês conversarem, ele não tem um perfil assim, mas, né, de querer crescer, de querer estudar e tudo mais, mas você tem. E ele está disposto a, junto com você, te ajudar a realizar aquilo que você quer, maravilha, entendeu? Então, tudo isso precisa ser conversado antes, tá? Porque senão, às vezes lá na frente, o cara vai falar assim, esquece isso, aonde, que cabeça você achou que ia ser médica? Claro que você não vai ser médica, né? Ou que lá, sei lá o que é o seu sonho, entendeu? Claro que você não vai ser médica, lógico e tal, você não viu e tal. Então, acontece, já deixa claro. Conversem antes, tá? Sobre os seus sonhos, os seus desejos, sobre o que vocês querem realizar, tá bom? Porque como eu já, né, comecei e mencionei um pouquinho lá na frente, né? Depois que casa, e agora nós já entramos, né, próximo tópico aqui, quando a gente casa, não vai ter mais a questão do meu dinheiro, seu dinheiro. O meu dinheiro eu faço o que eu quiser. Você que se vira e pague as contas. Eu não vou pagar aluguel com meu dinheiro. Eu não vou pagar a conta tal com meu dinheiro. É mesmo? Só que quando você casa, não é mais meu dinheiro, seu dinheiro. É nosso dinheiro. Então, por isso, gente, que as pessoas precisam entender isso, né? Não tem essa que mas ela ganha 2 salários mínimos e ele ganha 1. Não tem problema. O dinheiro é de vocês. Não, porque com o meu dinheiro eu não abro mão de comprar roupa nova todo mês. É mesmo? Mas, gente, vocês precisam pensar ali na família. Isso precisa estar alinhado já desde antes de casar. Não interessa quem vai ganhar mais ou quem vai ganhar menos, né? Teve um vídeo que eu vi da Ana Paula Valadão, né? Uma vez ela falou num vídeo, eu vi um vídeo ela falando que ela sempre ganhou mais que o marido dela, né? Eles vivem bem, tá tudo certo, entendeu? Não tem problema se a mulher ganhar mais. Só que tem o detalhe. O líder, o cabeça da casa é o homem. Tá? Não que ele é que vai exatamente administrar o dinheiro, né? Porque às vezes a mulher sabe administrar melhor. Mas você não pode ter essa visão, essa mentalidade que assim, não, é o meu dinheiro, eu faço o que eu quiser. Tudo tem que ser conversado, gente. Se ele ganha mais ou se você ganha mais, tudo tem que ser conversado. Você não pode chegar lá do nada, comprei um carro. Como assim, vamos pagar quando? Não, dividir lá em 50 meses. Como assim você fez essa dívida e já tá devendo isso, já tá devendo aquilo, já tem que pagar isso para aquilo? Como é que a gente vai pagar? Como é que a gente vai pagar esse carro? Entendeu? Então, não se faz as coisas assim no supetão. Você não é solteira mais, ele não é solteiro mais. Então, as coisas precisam ser conversadas. Tanto se ele ganha mais, se você trabalha ou não, ou se você ganha mais ou não, as coisas precisam ser conversadas. Por quê? Porque o dinheiro não é mais meu e seu. O dinheiro agora é nosso. Então, precisa ser conversado, tá? Precisa ser
estabelecido isso aí antes de casar. Vocês precisam saber o perfil de vocês e entenderem que estando casados, a história muda, tá? Ah, Dani, mas não acho justo, mas aquilo. Então você vai falar isso com ele. Você vai explicar isso pra ele saber onde ele tá se metendo, né? Conheço casal também de esposa, né? Que a esposa ganha, acho que umas 5 vezes mais do que o marido, tá? Não vou nem falar a profissão aqui pra ninguém identificar, né? E eles têm 40 anos de casado e vivem super bem, né? Tem seus filhos, já criaram os filhos, é um casal mais idoso. E, gente, tá tudo certo. Um respeita o outro, né? Ela trabalha na profissão dela, ele trabalha na profissão dele, tá tudo certo, gente. Entendeu? Mas tem aquele entendimento, o respeito mútuo, ela respeita ele respeita ela. Eles aceitam aquilo ali e tá tudo certo, né? A pastora Tônia Teresa também, né? Sempre comento dela. Ela é juíza, só que ela só foi juíza porque quando ela casou com o marido dela, ele era funcionário de banco. E aí ele mesmo também incentivou ela a fazer concurso, ela foi passando concurso um atrás do outro e ela acabou resolvendo fazer de juíza e passou, entendeu? Então, claro que, né, certamente ela ganhava muito mais do que o marido dela. Ela tem o maior respeito com o marido dela, entendeu? E ele, o maior amor com ela. Então, a questão não é se a mulher ganha mais ou menos, né? A questão não é essa, a questão é, tá cumprindo os princípios bíblicos aqui, o respeito, o amor, e a questão da submissão, a questão da liderança, isso está acontecendo dentro do casamento? Está sendo um casamento bíblico, um casamento cristão? Entendeu? O dinheiro é nosso dinheiro, né? E nós vamos sentar junto e vamos conversar o que será feito. Não tem essa de, não, já que eu que ganho mais, eu vou fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. Aí aparece 1.001 coisa, o marido chega em casa, a mobília está toda trocada, porque ela foi lá e gastou 50 mil a mobília nova, né? Aí tô falando de gente rica, né? Eu falo de gente aqui mais, né? A maioria da população. O cara chega em casa e tem uma geladeira nova em casa. Uai, amor, como é que você comprou essa geladeira? Não, eu aproveitei a promoção lá, era 20 vezes, 24 meses, aí peguei e comprei. Mas você não falou nada, como é que a gente vai pagar? Não, vai ser 200 reais por mês e tal, não sei o quê. Mas como é que a gente vai pagar? Não sobra, não tá sobrando 200 reais por mês, né? Pelas nossas contas aqui. Não tá. Como você fez isso sem falar comigo? Não, porque eu queria geladeira, porque eu queria fósforo, porque não sei o quê. Você tá entendendo? E aí isso dá um rolo, uma confusão no casamento. Entendeu, gente? Então é preciso sentar e conversar, porque o dinheiro é nosso. Casados, né? Vocês são um só e o dinheiro é um só também, é nosso, não é meu ou seu, ou porque eu ganho mais eu faço o que eu quiser, tá bom? Assim como também o homem também, né? Precisa conversar com a mulher, amor, acho que mês que vem dá pra gente trocar a geladeira. Então, não, amor, tô querendo comprar um carro, eu acho que se a gente fizer assim e tal, me ajuda aqui, amor, porque às vezes você que é a melhor na questão das finanças, entendeu? E vocês vão conversar e vão saber o que vão fazer, tá? Então é preciso ter essa consciência, principalmente considerando aqui que a grande maioria da população, 90% da população ganha pouco, gente. Então não dá para sair fazendo besteira. Fiz um empréstimo. Como fez um empréstimo? Sem falar com seu marido? Ou seu marido fez sem falar com você, entendeu? Vocês são um casal, vocês são um só, né? Então é preciso ter essa consciência na questão financeira, tá bom? Agora, para finalizar, né, eu quero falar com você aqui, moça solteira, né, solteira que ainda não está casada, né? Pode ser que você esteja sem nenhum relacionamento ou você pode estar aí já namorando ou já noiva, né? Ore pela prosperidade, pelo perfil, né, o jeito, né, do seu marido, de acordo com aquilo que você deseja, né? Às vezes a gente não para pensar, né, para orar sobre isso. Ore também sobre isso. Ore para o Senhor te dar um coração compatível com o coração do seu marido, né? Tanto assim, de você aceitar o jeito modesto dele, se for o caso, né? Ou de você aceitar o jeito empreendedor dele também, porque tudo, gente, tem um preço a se pagar, tá? Casais empreendedores, pessoas que são muito batalhadeiras, né? Pessoas que são trabalham muito e tudo, às vezes tem menos tempo para a família. Então você precisa saber o que você quer, né, da sua vida. Então, você tá querendo um perfil empreendedor, um cara que trabalha muito e tal, não sei o quê. E às vezes você vai ter ele pouco em casa, né? Eu creio que se você quer casar para ser esposa e para ter marido, né? Então, tenha isso em mente, né? Se é isso mesmo que você quer, ou você prefere uma vida mais modesta, ou se uma vida muito modesta já né, você não suportaria. Então, peça a Deus isso em oração, Senhor, alinha, né, a minha vontade com a tua vontade, alinha o meu coração para ser um coração conforme, né, o coração compatível ali com o coração do meu futuro marido, prospera meu marido, dá a ele condições, né, de ser o provedor da minha casa. Você já ora por isso, né?
Então, ore por isso enquanto solteira ainda, né? Para quando você conhecer esse rapaz, você já ter uma ideia assim, né? Não, esse cara é resposta de oração. Esse cara é uma resposta, né, das minhas orações. Então, tenha essa atitude também, né? De, enquanto solteira, você orar a Deus, pedir a Deus para que Deus promova, né, o bom encontro desse cara que tem o perfil que você deseja e que seja, né, vocês dois, o perfil de vocês seja um perfil que vão aceitar um ao outro. Beleza? Então, vamos terminando esse vídeo por aqui. Ficou bem grandinho, né? Mas acho que valeu a pena. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, compartilhe com as suas amigas, se inscreva nesse canal. A situação desse canal aqui, gente, estou tentando monetizar esse canal, mas a situação é essa, vou deixar aí, botar aí para vocês verem, né? Ainda faltam muitas horas para eu conseguir monetizar. Você pode estar me ajudando aí, maratonando aí alguns vídeos, se inscrevendo no canal, compartilhando, ajudando a divulgar o meu trabalho. Não se esqueçam de dar uma olhadinha nos links aqui embaixo, tem o meu livro físico, tem ele também na versão digital e tem também o meu curso para solteiras. Inclusive, isso que a gente falou aqui, né, um pouco do que a gente falou aqui, porque esse foi um vídeo mais longo, eu trato também lá no meu curso, né, quando eu falo sobre a questão da princesa não ser preguiçosa, né, uma princesa trabalha, aí eu coloco vários aspectos também da questão do trabalho, também o trabalho doméstico, tá? Então a gente fala também sobre isso aí no meu curso e no meu livro, tá bom? Vou deixar os links aqui embaixo para você conhecer. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!